no vídeo de hoje vocês vão acompanhar o passo a passo da criação dessa mesinha linda com madeira de pallet. Já te convido a acompanhar, vamos? Fala, minha gente, tudo bem? E para começar aqui, eu já faço aquela seleção das madeirinhas, que eu tenho esse cantinho aí na minha casa que eu vou guardando todas as sobrinhas de madeira que eu vou cortando. E para esse aí eu vou usar algumas madeirinhas que já estavam cortadas lá e vou começar fazendo um preparo, um encaixezinho para poder fazer uma base. Bom, vamos lá então. Eu coloco as madeirinhas todas paralelas e aí eu vou fazer esse tipo de encaixe. É um encaixezinho macho e fêmea que a gente fala aqui na marcenaria. E para fazer esse encaixe e poder unir as madeiras e ficar com uma tábua, né? Eu vou utilizar um acessório que eu comprei, gente. Vocês não imaginam como isso tá me ajudando, facilitando minha vida. Eu comprei essas duas fresas que fazem o encaixezinho perfeito na madeira. Então, eu passo primeiro uma que faz o vincozinho, deixando o miolinho ali, ó, desse jeito. E para utilizar essa fresa, eu utilizo na tupia. E depois dessa daí, eu começo passando a outra fresa, que é a que faz o que vai encaixar. E aí faz o vinco no meio. E fica o encaixe perfeito, gente. Daí é só juntar uma com a outra, passar cola e colocar sargento para fixar. E pronto. Facilidade master no meu trabalho. Então, eu passo cola em tudo isso e prendo com sargento e vou aguardar secar. Depois que secou, eu vou estar então com uma tábua de 40 centímetros por 40 centímetros e eu vou querer fazer um círculo com um diâmetro de 38 centímetros. Para isso, eu fixo bem no centro, né? Eu pego a medida dos 40 e vejo o centro da tábua. E aí, eu pego essa minha abraçadeira de nylon e eu marco ela com tamanho de 19 centímetros. E aí, eu pego minha caneta e vou marcando esse círculo. Os 19 centímetros é porque é a soma de 19 mais 19 vai dar os 38. E aí, eu vou ter um círculo perfeito de 38 centímetros de diâmetro. Depois, eu levo a minha tábua para a serra de mesa para poder já cortar no formato redondinho lá no círculo que eu queria. Mas aqui eu vou deixar uma dica para vocês, gente. Se você for tentar fazer, deixa a tábua no tamanho dela normal de 40 centímetros, porque depois pra gente poder fazer o encaixe e a colagem dos outros pedacinhos de madeira lá com aquele formato bonitinho do tampo, vai ser melhor com a tábua maior. Eu acabei cortando e não foi legal, acabou me dando um pouquinho mais de trabalho do que deveria. Então, é uma dica que eu deixo aí pra vocês. E o pior de tudo é que eu tive maior trabalhão para deixar ela mó redondinha, aprendendo aí a usar a minha serra de mesa para fazer corte redondo, que eu também não sabia, tava aprendendo. E no fim das contas não ajudou muito eu ter cortado ela antes, é melhor ter deixado para depois, que nem eu dei a dica aí. Mas faz parte, né, gente? Fazer o quê? Aproveita que vocês já estão aí olhando todo esse trabalho que eu tô tendo meio que à toa, vamos dizer assim. E já deixa aquele like pra mim, gente. Já se inscreve aqui no canal, dá uma ajuda pra eu chegar em 1000 seguidores. Então, ficamos assim, com ela cortadinha redondinha. E bora começar a cortar agora os pedacinhos de madeira, né? A madeira do pallet. Nesse chanfradinho aí para poder fazer os detalhezinhos que vão ser o tampo da mesa, bem simpático. E é um trabalhinho aí agora.
eu fiz um tipo de um gabarito aí na minha serra de mesa, na minha esquadrijadeira, então eu só ia colocando e já ia cortando na medida certinha, no tamanho certinho. E para depois poder montar só. E aí, depois que eu corto esse monte de pedaço de madeira aí chanfradinho, eu agora vou juntar tudo e levar para minha super mesa de trabalho para começar a montar meio que o quebra-cabeça ali, que é o detalhe do tampo da mesa. Ficou tudo assim, parecendo uns balãozinhos. E ficou tudo do mesmo tamanho. A única coisa que eu não me atentei muito, porque depois ia lixar, é que elas estão com espessuras diferentes, a madeira. Então isso também na hora de lixar eu tive um trabalhinho ali para deixar ela bem plana, bem retinha. Mas normal, né? Então, pondo aí na mesa, eu vou montando e vou vendo como que eu vou querer, se fica os detalhes, que nem tinha madeira mais clara, tinha madeira mais escura, tinha madeira que tinha um detalhe diferente. Então eu fui montando para poder ver como que eu ia querer que ficasse. E é nessa parte depois, gente, enquanto tá no aceleradinho aí, eu vou contando para vocês que se o meu tampo lá que eu fiz de 40 centímetros eu não tivesse cortado redondo, ia ser mais fácil, porque agora essa parte aí tem que ir colando lá, né? E aí, com ela quadradinha, ia ser melhor na hora que chega nas partes da ponta, né? Das beiradas, porque com ele redondo, eu não tinha onde apoiar alguns pedaços. Então, aí que me deu um trabalho. Bom, o que eu fiz? Eu levei todo aquele o que eu tinha feito ali para a parte de cima, coloquei o tampo ali, né? O que eu já tinha feito e deixado lisinho, lixadinho, certinho, cortado. E agora eu só vou vir colocando ali em cima e acertando direitinho. E aí eu só vou unir com cola mesmo, tá? Então é só a cola de madeira e vou colocando e depois, enquanto ele fica secando, eu vou colocar um peso sobre para poder aderir bem. Então acompanha aí essa parte. Já aproveita e comenta aqui embaixo o que você tá achando. Tá gostando dessa mesa? Tá gostando desse detalhe? É fácil de fazer? O que você acha? Dá um trabalhinho, mas é legal, vai ficar bonito.
E aí, chegando nessa parte final aí, ó, tá vendo? As pontinhas, tem cantinho para poder terminar o detalhe da mesa, que se eu tivesse deixado a madeira quadrada do jeito que tava, nesses cantinhos aí eu teria mais apoio na base para poder colar os cantinhos. E com ela redonda me deu trabalho, eu tive que acabar cortando alguns pedacinhos menores para poder ficar melhor. Então é isso, né? Eu também fiz, gente, eu também acabei dando uma lixadinha de leve para tirar rebarbinhas na mão mesmo. Conforme eu ia colando, eu ia passando a lixa para dar uma tiradinha das rebarbas. E conforme eu finalizei isso, eu vou vir agora então, né, na próxima etapa, vendo o pé. O que eu fiz? Eu tinha esse suporte aí de metal, que era um suporte de vaso, para vaso de planta. E não estava sendo utilizado. Aí eu falei, eu vou usar de pé da minha mesa. Então eu virei ele do contrário e onde é aí, ó, eu fiz uma cavinha com a tupia e encaixei o que isso aí seria o pé, né, a base que fica no chão e o vaso da planta ia naquele círculo maior lá em cima, eu inverti aí. Eu pus o círculo como pé e usei essa parte aí da basezinha para fazer o apoio na mesa. Daí eu usei cola para fixar também, aquela super cola, o ferro na mesa. E coloquei esses pedacinhos de madeira pequenininho, com cola de madeira, passando entre o ferrinho ali, para dar uma estabilidade melhor e uma firmeza maior na minha mesinha. Alguns detalhes aqui. A mesinha, quando ela ficou pronta, eu precisei tampar alguns buraquinhos e eu tinha massa de madeira branca. E eu usei a massa de madeira branca e esses detalhes esbranquiçados que vocês estão vendo aí é da massa de madeira, porque quando eu lixei, ficou parecendo essa pátina. E a mesinha ficou assim, e depois que eu fiz isso tudo, a patinazinha ali, a lixada, eu passei o tal do stain para poder deixar aquela proteçãozinha bem bonita.
E aqui tá o resultado final da mesinha. Ficou bem simpática, tá reforçada, os pezinhos são de metal e o tampo da mesa ficou reforçado porque é em madeira dupla, né? Conforme colocou essa outra madeirinha em cima, ela ficou dupla e ficou bem firme. Deu uma cara assim de sofisticada pra ela. O que vocês acharam? Meu nome é Fernanda, esse é o canal Feito by Me, e se você gostou dessa mesinha, já aproveita, curte, comenta e compartilha. Ah, e não esquece de se inscrever, hein? Obrigada!